Olá, bem-vindos a mais um Mira Talks, terceira temporada, que recebe hoje o executivo Mário Ghio. Estou muito feliz aqui com a presença do Ghio nesse Mira Talks que está sendo transmitido, gravado, aliás, diretamente do GEDUC, um dos maiores congressos de educação do país. E aqui estou com o Ghio pela segunda vez. O Ghio participou da nossa primeira temporada do Mira Talks e aqui a gente estava batendo um papo. Está num novo momento, um novo contexto. Então, Ghio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer, Ju. Nós fomos colegas de trabalho anos atrás, até ela virar empresária, né? E eu estou muito feliz e sempre que convidado eu vou estar com vocês aqui. Poxa, Ghio, muito obrigada. A gente que agradece e a gente fica feliz porque sabemos que quem acompanha a Mira aí nas redes, a gente tem muitas lideranças de educação, pessoas da área de comunicação que se inspiram muito no seu trabalho. E nesse momento, Ghio, que você está aí como presidente da Abrasp, conselheiro de várias empresas, você assumiu recentemente o Instituto Alfibeto. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa nova jornada aí que você assumiu. Claro. Quando eu decidi, Ju, aposentar da vida executiva, né, depois de quase 40 anos sendo professor e executivo de empresas de educação, os últimos 15 anos em empresas de capital aberto, listadas no Brasil e fora, chegou uma hora que eu falei, agora eu quero me dedicar nessa minha fase mais madura de vida a tentar ser relevante para o mundo da educação, né? Eu tenho uma trajetória muito grande na educação privada, e eu nutria o sonho de ter alguma relevância na área pública, né? Porque 40 milhões de alunos do Brasil estão na educação pública, né? 9 milhões estão na rede privada, mas o número de alunos na educação pública é gigantesca, maior, né? É gigantesco. E aí eu já vinha namorando com o fundador do Instituto Alfibeto, o professor João Batista, uma referência nacional em psicologia escolar, do desenvolvimento. O professor João Batista tem quase 80 anos, então eu querendo entrar num setor público, né, para ajudar as crianças, e o professor João Batista querendo se dedicar a outros projetos nesse momento da vida dele, então foi um encontro perfeito. Foi um casamento ali na hora certa. Na hora certa, isso foi em outubro do ano passado, eu assumi o Instituto, que é um instituto com esse nome Alfibeto. É óbvio que ele nasceu de projetos de alfabetização. O mais famoso é um projeto que nós temos há 22 anos com a Prefeitura de Sobral, no Ceará, que é uma referência, né, nacional em qualidade de ensino e especial de alfabetização, mas a gente atende a mais de 80 prefeituras aí espalhadas pelo Brasil inteiro, que vão de programas desde a primeira infância, então até crianças que estão em creches e não em escolas de educação infantil. A gente ensina para as creches, a gente ensina para o poder público como desenvolver cognitivamente essas crianças, socioemocionalmente. Depois vem todo o período de alfabetização, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais. A gente tem um catálogo muito rico de soluções para a área pública. Não, maravilhoso, né, Ghio? Você que tem um repertório gigante aí na área privada, com tantas contribuições que você deu, agora vendo você na área pública, né? Os desafios, claro, a gente sabe, na área pública são imensos, né? E quais são, então, na sua visão, esses maiores desafios aí que você vê agora pela frente, podendo contribuir com a área pública? Claro. Por incrível que pareça, as pessoas talvez não acreditem no que eu vou falar, mas o maior desafio que a área pública não tem são recursos financeiros, né? Existem recursos financeiros no Brasil, o número de alunos matriculados nas escolas públicas vem caindo ano a ano, porque a demografia das classes D e E, que tem os filhos na área pública, eles têm menos filhos a cada geração. Então, nós estamos chegando num momento importante da educação pública brasileira, que nós já temos as escolas construídas, né? A gente teve uma geração aqui, por exemplo, o direito à universalização do ensino só veio na Constituição de 88, que não completou nem 40 anos ainda, né? E de lá para cá a gente botou todo mundo na escola, então era um desafio de quantidade. Sim, que foi até então cumprido. Foi, né? atendido. O Brasil hoje tem um atendimento por volta de 99% de oferta. No ensino médio o problema não é falta de oferta, é a evasão, que é alta, né? Mas como a gente tem o número de alunos caindo, a gente pode entrar agora na discussão da qualidade. Então a gente superou a luta pela quantidade. Aliás, para os nossos ouvintes aqui terem ideia, de 88 até hoje,
estudaram ou estão nas nossas escolas públicas brasileiras a população da França, da Alemanha, da Espanha e de Portugal juntos. Nossa, é muita coisa. É muita gente, né? E eu gosto de citar isso porque muitas vezes as pessoas falam da educação pública brasileira como se fosse terra arrasada, Sim, nada nunca dá certo. Tem jeito, né? Fora do Brasil, todo mundo respeita o que a gente fez e continua respeitando. Agora a gente precisa virar a chave para a qualidade, já que as crianças estão na escola, agora a gente precisa conseguir a melhor escola possível, né? Alguns anos atrás, né, 30 anos atrás, eu cheguei a trabalhar com o Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação, e a gente, naquele momento, com uma única escola, a gente precisava passar 4 turmas para todo mundo poder ir um pouquinho de tempo para a escola. Essa mesma escola hoje pode ter uma turma em período integral. Nossa, que facilitou. Mas a gente chegou aqui, sim, né? Sim, Naquela caminho, época né? não dava, agora nós chegamos lá, isso vai ajudar muito a qualidade. Claro. Então, primeiro é isso, focar na qualidade. Segundo, aqui eu falo um pouco mais especificamente da alfabetização, né? As escolas precisam adotar aquilo que a ciência mostra como eficiente, né? Infelizmente, o mundo da educação ele tem muito debate, que é debate de time de futebol. Olha, eu gosto de Muito Valon, achismo, né? eu gosto de Vygotsky, para Sim. mim, Maria Montessori. Todos foram incríveis, Claro. né? Quando alguém me pergunta, Valon, Vygotsky, Piaget, Foucault, Paulo Freire, Maria Montessori, todos foram gigantes, mas nenhum deles viu o cérebro funcionando. A gente vive num momento que a gente usa a neurociência para saber como é que o cérebro funciona. Todos os que eu mencionei tinham hipóteses sobre como o nosso cérebro funcionava, como a gente aprendia, como é a nossa memória, como é a nossa atenção. O fato é que a neurociência hoje, ela nos traz concretude científica. Tudo isso ter uma assertividade que funcione para maior, todo mundo, né? Claro. né? Então, qual é a conclusão disso, né? O Alfibeto, por exemplo, a gente defende a alfabetização fônica ou fonética, porque está neurocientificamente comprovado que o cérebro aprende a ler no momento em que ele consegue botar um fonema em um grafema. Ou seja, a criança vê um grafema, ela sabe o som daquele grafema, ela pensa no som, as áreas de sentido sonoro do cérebro fazem a tradução do texto. Então, não é mais uma hipótese, né? Isso já está super comprovado que a alfabetização fonética, ela é a mais eficiente, ela não é a única, mas ela é a mais eficiente e que, portanto, deveria ser adotada amplamente na área pública. O que não acontece. O que não acontece. Então, a área pública, muitas vezes, ela adota metodologias que até funcionam na área privada, porque a escolaridade dos pais é muito maior, porque o tempo da mãe... Quando você ajudou a sua filha a se alfabetizar, né? Uma parte do trabalho foi da escola, o trabalho foi teu. Né? Porque você estudou, porque você é alfabetizada. Porque estava com ela mais tempo e todos aqueles série de critérios ali. Exatamente. Então, o que a gente defende no Alfibeto pra gente não tem torcida ideológica, nada. É o que a ciência manda. No tocante à alfabetização, a metodologia fônica é aquela que traz resultados comprovados. De novo, é o que Sobral faz há 22 anos. Quer dizer, então se basear nessa ciência para fazer com que a educação dê um salto na qualidade é fundamental, o caminho aí. E é fácil, né? Então, eu sempre procuro, né, quando falo com líderes da área pública, dizer, olha, quando você adota a estratégia certa, o teu trabalho dali para diante é ver se ela está sendo entregue. Quando você adota a estratégia errada, não importa o que você faça depois, que não vai dar certo. Sim. Aí tem que mudar de rota. Aí você tem que mudar de rota. E as crianças vão ficando para trás, né? Acho que qualquer um que nos ouvir vai convergir com a gente que a alfabetização praticamente é o destino cognitivo da criança. A criança alfabetizada na hora certa, na idade certa, ela vai ler, ela vai se interessar pela leitura, ela vai buscar informações. Nossa, né? Essa frase é muito forte, né, Gui? A alfabetização é o futuro, o destino cognitivo da criança, porque ela é determinante para traçar o perfil daquele futuro jovem, o futuro profissional, né? Então você está lidando com uma área que é fundamental e que poder trabalhar isso qualitativamente deve ser muito compensador também, né? Mas é por isso que eu fui atrás desse segmento e do Instituto Alfibeto, que tem essa expertise, essa qualidade, né?
E recentemente eu estive em Florianópolis, conheci o prefeito, né, que chama Topázio, um cara muito interessante, e ele me falou, poxa, Gil, por que eu consigo oferecer a melhor estrutura física do país para os meus alunos e eles não aprendem como eu gostaria? Como gostaria. Eu falei, prefeito, porque provavelmente as estratégias que estão sendo usadas em sala de aula não são as mais adequadas, né? Depois, por exemplo, que o aluno não foi alfabetizado na idade certa, ele vai lutar eternamente com a compreensão leitora, ele vai ter dificuldade, né, de entender o que o exercício pergunta, né? A gente sabe que o Brasil, por exemplo, não vai tão bem no PISA, em especial porque os nossos alunos não compreendem a pergunta, Sim. que é uma dimensão de uma alfabetização mal feita. Mal feita, sem dúvida. E Gil, você citou até esse exemplo do prefeito, e uma outra questão que eu acho que deve ter um impacto grande também na questão da área pública é a gestão. Como é que você vê essa questão da gestão mesmo da área pública, gestão de recursos, gestão administrativa mesmo, né? Isso faz a diferença também até para se atingir essa qualidade no resultado? Ô Ju, eu poderia falar muito aqui sobre fatores associados ao desempenho acadêmico, mas de maneira geral a gente pode dizer que metade dos fatores são os professores, a outra metade é a gestão dos professores, né? E eu tenho sempre dito assim que gestão também é pedagogia e pedagogia também é gestão, né? Uma rede que tem como missão do diretor facilitar a vida dos seus professores, cobrar dos seus professores, né? E essa é a grande missão dele, é uma rede que funciona, né? Os professores, por outro lado, quando se sentem apoiados, amparados, né? Cobrados também, sim, premiados quando conseguem. Mudam histórias de vida, né? Muda a história das crianças. Aliás, eu te dou um número, né? Isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos que os americanos descobriram que ter um único professor no ensino fundamental, um único professor acima da curva, aumenta a renda dos seus alunos em $300. Nossa, isso é... $300, pessoal, é dinheiro até nos Estados Unidos. É de um impacto gigantesco. Gigantesco. Né? Eu não falei que todos os professores, um único. Agora, imagina quando a gente puder, numa escola, oferecer 3, 4, 5 professores como esses. Né? É como aquele índice que você também já citou em outras ocasiões sobre a escolaridade da mãe, né? O quanto isso é decisivo para o futuro também da criança. E até é bacana você tocar nisso, porque eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, né? Embora todo mundo né, trata, talvez eu vou usar uma expressão aqui que é mais ligada às pessoas da minha idade, né? Porque tinha uma música do Chico Buarque que era assim, a educação brasileira às vezes é a Geni. Né? Toca pedra na Geni. Todo mundo gosta de jogar pedra na educação pública brasileira, mas a gente tem conquistas incríveis. Por exemplo, há 30 anos atrás, a escolaridade média de uma mãe brasileira era de 4,6 anos. Ou seja, ela não tinha nem o Fundamental 1 completo. Tá? Hoje a escolaridade média das mães brasileiras é de 12 anos. Nossa, o que equivale, na média, as mães completam o ensino médio, né? Óbvio, a gente pode conhecer uma mãe que é analfabeta, mas nós também temos mães que são doutoras, enfim, média tem esse problema, né? Mas dá muito orgulho saber disso, porque as crianças que estão entrando na escola agora são filhos das mães que nós garantimos a entrada na escola básica, na geração anterior. E que completaram a educação básica, E que essa mãe é mais exigente, essa mãe pode ajudar mais o professor, né? Então eu tenho muita expectativa de que a gente vai dar um salto na qualidade da educação brasileira, porque a gente tem menos crianças, porque sobra mais dinheiro por criança, porque a infraestrutura está feita e porque as mães estão mais escolarizadas. Notícias muito boas, né, Gil? São animadoras e não são achismos, né? Tudo baseado em questões aí de números e dados. Gil, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o seu trabalho na Abrasp, né? Na Associação Brasileira de Sistemas de Ensino. Claro. Como é que está esse trabalho? Esse é um trabalho muito intenso, né? A Abrasp é a reunião de todas as empresas do mercado privado que têm sistemas de ensino. Começamos só com sistemas de ensino, mas logo na sequência se juntaram ao nosso esforço uma quantidade enorme de edtechs. Então hoje o fato é que a gente reúne as empresas que estão presentes em 98% das escolas do Brasil, né? O meu papel na presidência da Abrasp é levar temas para que todos os associados pensem nisso,
levar soluções internacionais que funcionam, que os nossos associados podem querer usar no Brasil. São muitas, né, Gil? E o gestor muitas vezes não sabe nem como escolher, e às vezes toma uma decisão equivocada, né? Também temos um papel importante na Brasp de advocacy, né? Ajudar, por exemplo, as escolas a se relacionarem melhor com o Ministério Público, com o PROCON, né? Porque a vida é como é. Muitas vezes uma família questiona a escola por causa de alguma coisa, a escola sozinha, ela não sabe lidar com aquilo, mas a gente, como os sistemas de ensino são grupos de muitas escolas, a gente aproveita o conhecimento de uma, leva para outra, né? Maravilhoso. Então é um trabalho voluntário, muito intenso, né? Hoje, inclusive, é um dia de reunião da Brasp. Toda última quinta-feira de mês é dia de reunião da Brasp, mas eu acho que o mais bonito, Ju, se eu puder comentar aqui, claro. E eu acho que a gente tem sido na Brasp uma inspiração para muitas outras atividades, é que embora nós sejamos todos competidores ferrenhos no mercado, né, a gente na Brasp tem uma colaboração muito grande, né? Ou seja, eu trato e sou tratado pelos colegas como colega de trabalho, né? Isso faz toda a eu sou um diferença. colega de profissão deles. Claro. Cada um de nós está lutando pelas suas escolas, pelos seus alunos, né? Mas eu gosto de dizer que a gente não é inimigo do outro. O nosso inimigo comum é a ignorância, é a alfabetização mal feita, é o jeito o Mário desconhecimento. Gil, né? Eu acho muito legal, Gil, você falando assim, porque as dores muitas vezes são as mesmas, né? Então, quando você tem um conjunto de pessoas que estão empenhadas ali em se ajudar, só pode dar certo. A gente pratica uma frase, uma expressão, aliás, que eu recomendo para qualquer um na sua atividade, que é o colaborar. Colaborar. Você vai competir, mas pode colaborar também. É muito mais inteligente, inclusive, né? Do que ficar ali nesse isolado. E nesse mundo que é um mundo muito mais interconectado, muito mais complexo do que, olha, eu torço para o Palmeiras, você torce para o Corinthians. Não. Esse mundo é mais complexo, é mais inseguro, ele é mais imprevisível. Então, quanto mais a gente se une, a gente se fortalece, a gente troca conhecimento, a gente ajuda as pessoas a crescerem, as empresas crescem, o setor cresce, os alunos aprendem mais. Todo mundo ganha, né, Gil? Isso. E achei curioso que você comentou, Gil, que na Brasp as edtechs também estão presentes, elas estão presentes em 98% das escolas, né? Como é que você vê essa questão, então, da inteligência artificial, todo esse movimento que está vindo, esse aumento também de empresas de fora olhando aqui para o Brasil? Você tem alguma experiência também nessa questão hoje, na sua atuação? Claro. É fato que as edtechs procuraram a Brasp, inclusive, porque elas entendem que os grandes sistemas de ensino, eles são empresas muito mais estruturadas, com mais, digamos assim, organização de toda a parte de produção, logística, compra de papel, trabalho comercial, isso tudo o Brasil é um continente, né? Eu tenho negócios na Europa, não dá para comparar o tamanho da Europa com o tamanho do Brasil. Aqui é tudo muito mais complicado, mais longe, né? Então, as edtechs, elas gostaram de estar junto dos grandes sistemas, porque elas trazem uma inovação que muitas vezes os grandes sistemas têm mais dificuldade de fazer. Né? Os grandes sistemas adoram as edtechs porque elas obrigam a gente a pensar diferente, né? E no meio do caminho eu acabei também com um amigo, o meu amigo mais antigo de cursinho no ângulo, fomos alunos juntos e depois começamos a dar aula juntos. Nós temos uma empresa de tecnologia de uso de inteligências artificiais, né? Porque as pessoas muitas vezes de maneira simplista pensam que inteligência artificial é o ChatGPT, o Gemini. Não, eles são um tipo de algoritmo, né? Nós descobrimos que para atuar bem no mundo da educação, a gente precisava ter uma quantidade enorme de algoritmos proprietários, né? Que são feitos para a educação, porque os algoritmos generalistas, eles são feitos para qualquer coisa, serve para jornalismo, economia, né? Notícias de futebol, mas a gente trabalha com educação. E aí a gente acabou criando tantos algoritmos que a gente decidiu batizar a nossa iniciativa de Maria, que é um mar de IA, Adorei um mar o nome, de inteligência muito bom. artificial. E Maria. a gente atua, a gente ajuda, inclusive, parte das editoras do mercado brasileiro a terem um editorial mais inteligente, né?
quase todas as editoras hoje do Brasil usam soluções nossas para catalogar conteúdos antigos, pré-BNCC, que se fosse catalogar tudo manualmente seria quase impossível. Então a gente tem algoritmos que fazem isso. No estado de São Paulo, todos os alunos que estudam em escolas técnicas do estado de São Paulo, quem desenvolve as provas técnicas é a nossa equipe de IA, né? Nós temos humanos nas equipes e a secretaria também tem humanos para checar, né? Por isso que eu gosto de dizer que na Maria, e é uma recomendação para qualquer empresa que trabalhe com inteligência artificial, a discussão não é o homem ou a máquina, é o melhor homem com a melhor máquina. Aí a gente inteligência humana, a inteligência humana, grupos humanos diversos Sim. são mais inteligentes, né? Então, dentro da nossa empresa, nós temos uma quantidade enorme ali de pessoas da educação, alimentando os algoritmos de correções, de ideias, né? Mas eu juro para você, estou no mercado há 40 anos, comecei do jeito mais tradicional possível, que era escrevendo com giz numa lousa. Hoje tem coisas que a gente faz que parece magia. Agora, né? Gui, é impressionante como você consegue fazer tanta coisa e ainda conseguir, né? Sempre ter esse entusiasmo, esse bom humor e acreditar mesmo na educação. A gente sempre vê você falando com muito propósito, com muito entusiasmo, né? Como que você consegue, Gui? Tem um segredo para isso? Até para os nossos líderes aí que estão ouvindo se inspirarem. Acho que a primeira coisa, assim, eu faço muita coisa porque eu não faço sozinho. Eu, ao longo da vida, criei amigos, criei sócios, criei relações. Então, quando a gente faz as coisas em conjunto, né? Aliás, uma frase que eu aprendi quando eu comecei a ser plantonista de dúvida no ângulo, gente. Final da década de 80, antes da queda do Muro de Berlim. Só para o pessoal ter ideia como eu estou ficando velho, né? E eu lembro bem dessa época. O professor Simão, que era o fundador do curso, ele era químico, né? E eu era plantonista de dúvida de química. E um dia eu falei para o professor Simão, professor, eu tenho muito medo, porque eu vou sentar lá no plantão de dúvidas, pode vir qualquer aluno de qualquer área me fazer uma pergunta de qualquer parte da química e eu vou ter que saber responder, né? Aí o Simão me ensinou que não, que o bom profissional não sabe tudo, ele sabe quem sabe. E eu tive essa lição com 18 anos de idade. Então, muito do que eu sei, não é porque eu sei, é porque eu sei quem sabe, e quando eu tenho uma dúvida eu procuro, ele me esclarece. Você se cerca dos bons, né, Gui? Eu sempre ouço isso também. Também, essa questão é importante, verdade. né? A gente não precisa saber tudo, mas saber pedir ajuda também e buscar, né? Saber quais são os teus defeitos, Ju. Sempre que eu mentoro, né, eu dedico algumas horinhas por semana para mentorar empreendedores, CEOs, e eu vejo a obsessão que eles têm de tentarem ser bons em tudo. Eu falo, cara, você está errado. Já é um erro. Ninguém Seja é 100%. espetacular no que você é bom e cerque-se das melhores pessoas do que você é ruim. Sim. Né? Então, ninguém hoje o mundo tem que pensar de maneira coletiva. Né? Aquele CEO herói, que ele pensa em tudo, ele executa tudo, ele é perfeito. Vai terminar com depressão, né? Não, porque ele a não gente vai tem uma entregar saúde nada. mental. Acabamos de falar sobre saúde mental agora há pouco. Esse perfil está condenado a ter um problema. Não existe, né? Esse é o CEO que as pessoas veem numa série de TV, mas na prática, tudo é coletivo, né? Eu, por exemplo, eu tenho... acho que todo mundo aqui sabe que eu fui presidente da Abril Educação, da Somos, né? Enquanto eu era presidente da Somos, o atual presidente da Somos era o meu diretor financeiro, o vice-presidente financeiro, e eu tenho por natureza ser tudo vai dar certo. Sim. E ele tem por natureza que tudo vai dar errado. Pé no chão, pé no chão. E a melhor junção possível era o nosso debate. A gente brigava sobre absolutamente tudo. Sim. Mas a gente achava o meio do caminho, que é onde em geral existe... E porque com certeza tiveram humildade também de um ouvir o outro. Ouvir o outro, né? claro, claro. Isso Quem não se cerca de quem discorda já é um idiota. Né? Com certeza. Mas, então é por isso que eu faço tanta coisa, porque tem muita gente que me ajuda nessas coisas que eu faço, né? E o entusiasmo é porque, caramba, essa é a área que eu estou há 40 anos, eu tive um monte de convite para trabalhar em outras áreas, nunca quis.
né? Sempre a Eu não sei educação, quem né? que falou isso, mas que se você faz o que você gosta, você nunca trabalha na vida. Eu acho que eu estou bem por essa aí. frase Assim. é bem, acho que ela se enquadra bem a você, Gil. A gente percebe isso. E olha, fiquei muito feliz com esse segundo bate-papo, Gil. Se você quiser dar mais uma mensagem, se eu não perguntei alguma coisa, fica à vontade. Claro. Mas é muito animador ouvir você sempre. Queria te agradecer Obrigado, muito. obrigado. Estou sempre à disposição. Acho que eu tenho uma fala, sim. A gente está gravando esse podcast no momento em que está explodindo no mundo inteiro uma série chamada Adolescência, Sim. né? Que está tratando um desafio que nós, como pais, como educadores, a gente tem, que é a vida digital dos nossos filhos, né? Então eu queria contribuir com as pessoas aqui, fazendo uma metáfora que eu tenho feito em alguns textos que eu publico, que é o celular não é o vilão dessa história, né? O celular é como um mosquito. O mosquito não é a dengue, mas ele é o vetor da dengue. O vilão disso que a gente está vivendo, né, dessa insegurança, dessa incapacidade de atenção das crianças, né, desse sentimento de perda de significado à vida, isso não é culpa do celular, mas isso é culpa das redes sociais que eles acessam pelo celular, né? Então, acho que a gente tem que apoiar esse esforço de que escola é lugar da gente se encontrar com os colegas, né? Eu li estudos interessantes feitos nos Estados Unidos, que crianças completamente imersas no mundo digital, onde cada um pode ser anônimo, cada um pode ser o avatar que quer. Essas crianças, Ju, perderam a capacidade de olhar cartões com expressões faciais de outras crianças e dizer essa tá triste, essa tá feliz. Que loucura, Gil. Elas perderam a nossa capacidade de empatia. Sim. Né? O humano... O olhar do outro, né? Olhar para o outro, olhar né? para o outro, Olhar porque a gente foi desenvolvido para viver em bando. Sim, né? Sociedade, E depois, né? que essas crianças foram afastadas das redes sociais e do celular, em poucas semanas elas voltam a conseguir perceber a feição da felicidade, a feição da tristeza, né? Então acho que tem isso como voltar atrás, tem né? como Essa é voltar boa atrás. notícia. Eu acho que essa era a mensagem positiva que eu queria deixar para todo mundo, né? A gente apanhou demais das redes, a gente está apanhando, mas acho que a gente tomou decisões corajosas. Olha, escola é lugar da gente se relacionar com humanos, né? Vamos conseguir evoluir, talvez, para usar o celular para atividades acadêmicas bem feitas, né? Mas eu queria deixar essa mensagem de que a essência da nossa humanidade é reconhecer o outro, é interagir com o outro, é ajudar o outro, é ser ajudado pelo outro. Olha assim aí o que a gente socioemocional, né, Gil? E a importância do socioemocional também, fechando tudo isso que você falou. É isso. Gil, muito obrigada, foi um prazer falar com você e espero sempre poder receber você aqui. Vai ser um com a prazer casa sempre aberta. Obrigada, Gil. Para você que acompanha, então, o Mira Talks, a gente segue aí com essa terceira temporada. Acompanha a gente nas redes. Até já.